Olá, tá começando mais um Aparecida Debate, o seu espaço na TV de Nossa Senhora para se informar e formar a sua opinião a partir de entrevistas sobre os assuntos que pautam o nosso dia a dia no Brasil. Como você sabe, estamos em meio a uma corrida eleitoral e por isso o programa traz neste período uma série de debates especiais visando a chegada das eleições para presidente da República, governadores, senadores e deputados federais, estaduais e distritais. Um programa voltado para você, eleitor, conhecer mais sobre o processo eleitoral brasileiro. Um momento não de campanha aqui na TV Aparecida, mas sim de educação política e consciência eleitoral. Aliás, hoje vamos falar sobre isso, educação política. Algo que, sem dúvidas, ajuda a tornar o nosso voto mais consciente, os nossos candidatos mais preparados e, consequentemente, a nossa democracia mais forte. Antes de falar disso, porém, é importante frisar aqui que essa educação nada tem a ver com indicar candidatos com uma doutrinação baseada em alguma ideologia. Voltemos ao sentido da palavra política, de origem grega, definida como tudo aquilo que diz respeito a quem vive na polis, na cidade, no estado, num território. Ou seja, educar para a política nada mais é do que preparar o cidadão para entender e debater aqueles assuntos que impactam diretamente na vida dele. Olhando assim, podemos dizer que esse nosso espaço aqui, mesmo antes das eleições, é sempre um momento de educação política. Mas será que temos outros exemplos assim no Brasil? Eles são suficientes? O que uma sociedade mais politizada pode proporcionar para o futuro do nosso país? Com a nem tão fácil missão de nos ajudar a responder essas questões, participam conosco do programa Padre Paulo Adolfo, sacerdote na Arquidiocese de Pouso Alegre. Ele é especializado em docência do ensino superior pela PUC Minas e formado em extensão em Fé e Política pelo Centro Nacional de Fé e Política, Dom Helder Câmara. Além de ser secretário executivo da entidade. Padre, sua bênção, boa noite, viu? Boa noite, o meu abraço a cada uma para essa conversa de hoje. E também participa conosco presencialmente o advogado e professor Sérgio Reginaldo Baixa, ele que é pró-reitor de extensão e vice-reitor na Universidade do Vale do Paraíba, Univap. Tem pós-doutorado pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, doutorado em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestrado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Professor, boa noite, viu? Que alegria ter o senhor aqui. Boa noite, Guilherme. A alegria também é minha. Boa noite, Padre Paulo. É uma honra participar de um programa na TV Aparecida, da qual eu sou telespectador assíduo. E a alegria nossa já começar o nosso programa recebendo esse tipo de informação. O senhor conhece bem a nossa programação e como eu falei lá no começo, né, professor e padre também, a gente quer falar hoje nesse programa sobre educação política. Educação política, como eu disse, que não está presente só nesse momento não, viu? Esse momento de aproximação das eleições, momento de debate, de propaganda eleitoral, mas educação política que é importante sim em todo o tempo. Por isso esse espaço da TV Aparecida é sempre um espaço preocupado com isso, com formar politicamente o nosso telespectador. Mas eu quero a ajuda de vocês para a gente falar mais sobre esse tema, né? Começando com o senhor, padre, participa com a gente pela internet, arrumou um espaço aí para conseguir contribuir com a sua formação, também com a sua experiência nesse tema, padre. Como é que a gente pode definir para quem está em casa, né, além do que já foi falado aqui no começo do programa, o que significa, o que é a educação política para uma sociedade? Muito bem. Então, primeiro, salientando que essa iniciativa da TV Aparecida, como de outros espaços que temos, que chegam até o público, é de fundamental importância, porque nós precisamos, de fato, formar a nossa sociedade, sobretudo os cristãos e cristãs, para a sua participação política. A definição que você deu é fundamental para entender, né, que política é a arte de governar o que é de todos, ou a arte de administrar o bem comum. E por isso é importante que todos participem, né? A gente sempre diz o seguinte, que aquilo que interfere na vida de todos deve contar com a participação de todos. E muitas vezes, por falta de um conhecimento do que seja de fato política
e dos instrumentos de participação na nossa democracia, muitas pessoas abrem mão da sua participação, deixando assim que outros decidam a sua vida política, o seu destino. Então, a gente precisa trabalhar sempre a formação política. Além de um programa de TV como esse, né, nesse período eleitoral, nós temos muitas outras formas, né, experiências válidas de formação política, como, por exemplo, as quase 100 escolas de fé e política que existem por todo o Brasil, vinculadas às dioceses, aos regionais da CNBB, a diversos movimentos e paróquias também. São formações mais consistentes, mais duradouras e que possibilitam também a troca de experiências entre os que vão ali para se formar, os que estudam, e também os facilitadores que são especialistas em alguns temas. Mas eu insisto que é importante que essa formação, de fato, ela seja permanente e que procure chegar não só àquele grupo que já é interessado nisso, que é o que as escolas de fé e política fazem, mas possam chegar a todas as pessoas, mulheres e homens, que vivem na cidade e que, de uma forma ou de outra, também no campo, mas dependem e vivem nessa sociedade que é governada pela política. Professor, o padre estava falando ali, né, dessa importância dessa educação política chegar a todos, né? Como bem disse Padre Paulo, não apenas naqueles que já são interessados ou envolvidos nesses temas. Hoje, no Brasil, a gente não tem regulamentado na nossa Constituição, né, e no planejamento do Ministério da Educação uma disciplina voltada para jovens, para crianças, especificamente para trabalhar isso. Seria importante que nas escolas a gente já tivesse as crianças, a juventude, começando a aprender esses conceitos relacionados a uma educação política? Importantíssimo. Importantíssimo. Algumas escolas públicas e privadas hoje já contemplam disciplinas que têm um cunho de educação política, como filosofia, sociologia, a própria história, a geografia, mas a educação política, ao meu ver, ela conta com instituições que são de peso na sociedade. A família, a igreja, o Estado, a escola e tantas outras instituições que poderiam fazer muito bem esse trabalho. Algumas já fazem, mas precisaria haver um esforço supremo, um esforço concentrado para que esta educação fosse mais efetiva, a começar na família, com os conceitos de bem e mal da ética cristã, prioritariamente. Porque a ética, ela vai iluminar um conceito que está na nossa Constituição Federal, que é cidadania, o direito a ter direitos. Assim, uma pessoa com uma educação, a começar da família, igreja, escola, Estado, tanto a iniciativa pública quanto privada, que praticassem mais, tivessem mais devoção a isto, a cidadania seria muito mais fácil de ser assimilada como o direito a ter direitos. E é princípio constitucional da República Federativa do Brasil a cidadania. Ser cidadão, ser cidadã, não se limita a ser meramente eleitor, eleito, eleitora, eleita, mas sim de ter uma possibilidade de participação na formação da vontade política do seu Estado, nos níveis de governo, que são o municipal, o estadual, o distrital e o federal. Então, eu acredito muito na educação política a começar de casa. Se a família falhar, a igreja, se a igreja falhar, a escola,
E se a escola falha, o Estado propriamente dito. Mas, repito, essas instituições não falham, mas falta, a meu ver, um esforço concentrado neste sentido. Com louvor ao que disse muito bem o nosso estimado Padre Paulo, com essas orientações que partem da própria Igreja Católica Apostólica Romana. Eu acho interessante a gente reparar, né, professor, padre, que muitas vezes as pessoas se afastam desse tema, como o senhor disse, né? A própria família como uma das instituições, Sim. se não a primeira instituição a trabalhar isso dentro de casa, mas às vezes as pessoas se afastam por aquele lado negativo que a política foi criando, principalmente no imaginário e na compreensão do cidadão brasileiro. Padre, queria que o senhor ajudasse a gente, então, a explicar para quem está em casa a diferença de ser uma pessoa politizada e uma pessoa politiqueira, né? Tem gente que acha que educação política, ser politizado, é fazer campanha, é fazer parte de algum partido. Não é bem assim, né? De forma nenhuma. A gente pode dizer o seguinte, que quando as pessoas criminalizam a política, falando que a política é coisa ruim, normalmente ela parte, talvez, da sua experiência pessoal de ser politiqueira, como você aponta, ou a visão geral sobre isso. O Papa Francisco, num discurso que ele fez no dia 7 de junho de 2013, no ano em que foi eleito, lá na Sala Paulo VI, ele vai falar exatamente disso. Ele vai dizer que o cristão, a cristã, precisam envolver-se com política. E ele enfatiza isso, ele repete, precisam. E vai dizer o seguinte, mas vocês me dirão que política é coisa suja. E eu digo, política é coisa suja porque os bons não se envolvem, mas quando se envolvem sem levar junto o evangelho. Então, esta é a fala do Papa, que nos questiona, que nos motiva e que aponta também algumas diretrizes. A CNBB hoje apresenta o projeto Encantar a Política, que tem um caderno que nós construímos juntos, e lá no 3º capítulo do caderno, vamos falar das grandes causas do Evangelho, ou as grandes causas do Evangelho na política. E aqui seria uma indicação, né, de alguns elementos fundamentais para a educação política do cristão, da cristã, cidadão, cidadã. O primeiro ponto é a relação profunda entre evangelização e política, que muitos também julgam que não tem conexão nenhuma. O Papa Francisco, na exortação apostólica que ele orienta o seu pontificado, a Evangelii Gaudium, vai dizer que evangelizar é tornar o reino de Deus presente no mundo. Quais são os valores do reino de Deus? Os valores do reino de Deus é o de um mundo inclusivo, acolhedor para todas e todos. Ora, construir o mundo desta forma precisa de incidência política. E o Papa Francisco, repetindo o que já disse São Paulo VI e o Papa Pio XI, vai dizer que política é a forma excelente ou a melhor forma de se fazer a caridade. Não entendendo aqui a caridade como assistência, como muitas vezes a gente confunde, mas a verdadeira caridade, né? Então, este é um princípio, né? Essa é uma causa do Evangelho. É tornar o mundo o mais próximo possível do reino de Deus. Outra causa do Evangelho fundamental é descortinar para as pessoas, como Jesus fez, quais são realmente as causas da pobreza, né? Nós corremos o risco, numa leitura ingênua, de ficar repetindo que pobreza, como todo sofrimento, é vontade de Deus. Não é verdade, né? E o que o neoliberalismo nos ensina hoje, e talvez uma religião muito voltada para a prosperidade, é dizer que o pobre é culpado da própria pobreza. Ele é pobre porque ele tomou decisões erradas na vida. Negativo. A pobreza, como já nos ensinam os bispos da América Latina, em Medellín e Puebla, tem causas estruturais que vêm do nosso processo de colonização, a nossa longuíssima escravidão, a maior da história humana conhecida e violentíssima, que nos legou uma sociedade
polarizada, não no sentido da discussão, da briga que tem hoje, mas polarizada no sentido de alguns poucos muito ricos e uma imensa maioria de pobres, quase na indigência. Nós temos hoje no Brasil mais de 33 milhões de pessoas que passam fome, né, no país que mais produz grãos no mundo. Outro elemento importante e outra causa do Evangelho é a paz que Jesus propõe, que, segundo ele mesmo diz, não é a paz do mundo, que é a paz fundada na justiça, né? Uma justiça que ofereça às pessoas oportunidades iguais e que ajudem aqueles que estão numa situação mais difícil de caminhar, algumas condições para competir com os demais. Embora a competição não seja um termo cristão, nem muito menos civilizado e humano, né? A competição sempre leva para alguma pequena desgraça ou grande. E terceiro elemento, que é a causa do Evangelho, é a construção de uma civilização do amor, que é o grande chamado do Papa na Fratelli Tutti. É eu olhar para o outro com o amor fraternal, estendido ao desconhecido, como nos propõe a parábola do filho pródigo, e hoje ampliado e estendido de forma que abrace a nossa casa comum, que o Papa Francisco chama a Terra, né, trazendo o ideal de São Francisco de Assis, de a nossa irmã mãe Terra. Quando nós construirmos esta sociedade justa para com todos e todas, todos os seres vivos, nós vamos construir a verdadeira paz, que não é aquela paz armada lá do Império Romano, nem aquela paz que tem hoje os ricos nos condomínios fechados, com medo de ser invadido por algum pobre. Mas aquela paz de fato, que também não é só paz de um coração, de alguém que deu alguma esmola no sinal de trânsito, mas de alguém que sabe que ele vive bem, mas que todos os outros à sua volta também estão vivendo bem, de acordo com o plano de Deus, que ao criar o mundo viu que tudo era muito bom. São essas grandes causas do Evangelho que devem nortear a nossa ação política e cidadã. Ser cristão realmente é ser um agente político e é por isso que a gente quer continuar essa conversa com você que está em casa, mas a gente precisa fazer antes uma rápida pausa e daqui a pouco está de volta para continuar falando sobre educação política no Aparecida Debate. Não sai daí. Estamos de volta e hoje o Aparecida Debate fala sobre educação política. Participam conosco o Padre Paulo Adolfo, sacerdote da Arquidiocese de Pouso Alegre e secretário executivo do Centro Nacional de Fé e Política Dom Helder Câmara. E também o advogado e professor Sérgio Reginaldo Baixa, vice-reitor da Universidade do Vale do Paraíba, Univap. A gente volta aqui esse debate, essa conversa aqui muito importante, né, instrutiva para quem está em casa sobre educação política. E agora eu queria ouvir um pouquinho o senhor, professor, porque ao mesmo tempo que a gente fala muito direcionado ao eleitor brasileiro, né, em relação a essa importância de estar envolvido, de estar interessado, né, pela vida política da sua cidade, do seu bairro e do nosso país, ao mesmo tempo que a gente vê que às vezes falta educação política para o eleitor, eu tenho a sensação, professor, que às vezes falta educação na política, né? Às vezes a gente olha para o cenário geral dos políticos que nos representam e não só a educação naquele sentido, né, de soar algo mal educado, mas no sentido de entender o próprio limite dos poderes, as atribuições dos poderes, enfim. O senhor tem essa percepção também que às vezes a educação política nos ajudaria a ter políticos mais preparados? Sem dúvida. E a educação política, Guilherme, como toda a educação, é um processo, é para a vida toda. Por isso que o ideal é que comece na família. E ensinar, educar politicamente, é conscientizar a pessoa de que ela vive numa sociedade e que essa sociedade fará escolhas. E ela fará escolhas dos legisladores, das pessoas que vão governar a sua cidade, o seu estado, o seu país. Então, incutir na mente, ainda da criança, que é importante fazer escolhas, e escolhas, preferencialmente, certas. E, para tanto, é preciso a educação política para ensinar em casa, na igreja, na escola, nas instituições de um modo geral, por exemplo,
o que é um poder legislativo municipal, estadual, federal, o que é o poder executivo nos níveis de governo, e assim por diante. Qual o papel do presidente da República, do governador, do vereador, do prefeito da sua cidade? Isso é importantíssimo para que a pessoa adquira essa consciência da importância do conhecimento que ela tem que ter, porque ela fará escolhas. E essas escolhas podem ser boas, mas podem ser desastradas, e irá refletir o pior na vida dela. E com relação à falta de educação na atividade política, exatamente porque boa parte dos agentes políticos partem de um pressuposto que as pessoas não entendem o que ele fala e nem o que ele faz. Então ele fica absolutamente à vontade, inclusive para praticar crime de corrupção. Porque esse crime de corrupção, ele assola toda uma sociedade, porque são vultuosas quantias que são desviadas do serviço público. Então, aprender a escolher, saber o papel de um vereador, de um prefeito, não é uma coisa impossível, de um governador de estado, do presidente da República, o papel do Congresso Nacional, trazer isso mais a miúde para conversar com as pessoas. Eu vejo assim uma forma de transformar a educação política em algo caseiro mesmo, por assim dizer. Padre, ouvindo isso que o professor estava falando para a gente, não tem como eu não lhe fazer uma pergunta mais provocativa, de algo que me vem em mente. É claro que a gente, como a gente está frisando aqui no programa, a gente não pode nivelar toda a política pelos maus exemplos, né? A gente não pode, como dissemos no primeiro bloco, a gente quer quebrar essa ideia negativa que as pessoas têm da política. Mas pensando que existem esses maus exemplos, será que também em alguns momentos não tem gente até interessada de que as pessoas entendam menos de política para perpetuar esse sistema? Exatamente isso, Guilherme. Você foi ao ponto, né? E concordo muito com a fala do professor. E quando você coloca essa questão, é o seguinte: dois temas que a pessoa comum lida todo dia, que interfere na sua vida, mas a fala geral é de que o povo não entende, são política e economia. Por que esses dois temas as pessoas comuns acham que não entendem? Não é por acaso, não é uma percepção comum e simples, não é ingênuo. Quem está no poder, quem de fato comanda a política, é a economia. E o professor citou aí uma forma de corrupção que é muito criminalizada, que é a corrupção do político. Mas tem a corrupção maior, né? E temos autores como Gessé Souza que apontam isso hoje, que é aquela dos agentes financeiros, que de fato drenam, roubam claramente o dinheiro do pobre que vai pago no imposto, porque o Brasil é um dos poucos países do mundo, se eu não me engano, que o pobre paga imposto através da cesta básica, né? Até o morador de rua, para quem eu dou lá uma moedinha, ele paga imposto. E este imposto, até por lei, por exemplo, a lei de teto de gastos e outras, esse dinheiro que é do povo é canalizado diretamente para os agentes financeiros, para os bancos. Esta é a verdadeira corrupção, né? E tudo isso é construído de forma que o povo não participe, porque se julga incapaz de participar. Mas nós temos hoje vários analistas e economistas também, que vão numa linha popular, que vão mostrando o seguinte: quem de fato entende de economia é a mãe de família, a dona de casa, que tem que administrar um orçamento extremamente apertado. Não por acaso, as instituições internacionais, como a ONU, recomendam que as políticas chamadas de compensação, de repasse financeiro, vão para essas pessoas, né? Porque elas, de fato, é que entendem como é que a coisa funciona. Da mesma forma, a política. E a gente tem que pensar o seguinte, pensar bem claro:
A gente vota, a gente faz isso, faz formação política, etc. e tal. O que isso muda quando eu vou no posto de saúde? O que isso muda quando eu vou usar o transporte público? O que isso muda quando eu preciso de segurança? Eu estou falando aqui de políticas públicas, né? As políticas públicas, que inclui a questão econômica, e já foi tema de uma campanha da fraternidade feita pela CNBB, é onde, de fato, o cidadão, a cidadã, tem o retorno do governo daquilo que pagou em impostos. E aqui tem uma outra questão muito séria, que a gente conta uma grande fake news, uma grande mentira para o povo, e a gente, às vezes, vende isso como se fosse verdade mesmo. Que o Brasil é o país que mais cobra imposto do mundo. Não é verdade, né? Os países que mais cobram impostos do mundo são os países do norte da Europa, e lá os mais ricos querem pagar mais impostos. Isso é muito interessante. Por quê? Porque lá se tem uma devolução de impostos para a população. Nos países nórdicos, as pessoas que têm condições, elas querem que o seu dinheiro seja só para guardar, para assegurar o futuro dele, da família, etc. e tal, e para o lazer. Ele quer que o serviço público, educação, saúde, transporte, segurança, assistência social, seja feito com o dinheiro dele, com qualidade, pelo Estado, né? Agora, o nosso povo não percebe isso. O nosso povo não tem noção, por exemplo, que quando ele vai lá, é atendido num posto de saúde, quando o agente de saúde visita a sua casa, é uma decisão política de uso do dinheiro que ele paga e que ele deveria participar dessas decisões. Aí entra um outro aspecto da política, uma outra instância, vamos dizer assim, que a Constituição brasileira garante e que é muito importante, e acredito que nós não valorizamos o suficiente, que são os conselhos de direitos, né? Para todas as áreas de políticas públicas e outras, temos conselhos de direito. Eu acredito que os gestores públicos fariam bem melhor gestão e se comprometeriam bem menos democraticamente com a população, no sentido de não querer votar quando tomam medidas que não são populares, se deixasse os conselhos de direitos agirem plenamente, né? Porque aí o conselho de direito é que tomaria as decisões complicadas. E nós, população, sociedade, precisamos também ocupar esses espaços, né? Não deixar que só o gestor público faça isso. A CNBB, através do Cefep, oferece uma capacitação para conselheiro de políticas públicas. E é muito rico porque nós temos muitos especialistas no Brasil trabalhando isso, muitas pessoas atuando, mas o conjunto da sociedade não valoriza isso, né? Trouxe aqui apenas alguns aspectos, alguns elementos para mostrar que a política ela está muito mais perto de nós do que imaginamos. E pensar o seguinte, se eu abro a minha geladeira, ela está vazia, não é porque eu sou um fracassado na vida, não é porque eu sou um mau trabalhador ou trabalhadora, é porque tem decisões políticas, econômicas e outras que deixam a minha geladeira vazia. E essas decisões são tomadas por gente que eu escolho, que eu elejo. Isso é importante pensar na hora do voto. Eu quero falar sobre essa consciência na hora do voto. Professor, inclusive, cometendo uma inconfidência aqui, estava ouvindo o senhor falar, padre, concordando com muitos desses pontos. Queria pedir daqui a pouco para o professor comentar também alguns desses aspectos, mas antes a gente precisa fazer mais uma rápida pausa aqui no Aparecida Debate. Daqui a pouco a gente está de volta, então, com o assunto que é educação política. Até já! Estamos de volta com o Aparecida Debate. Como você sabe, estamos em meio a uma corrida eleitoral e por isso o programa traz, neste período, uma série de debates especiais visando a chegada das eleições para presidente da República, governadores, senadores e deputados federais, estaduais e distritais. Um programa voltado para você, eleitor, conhecer mais sobre o processo eleitoral brasileiro, um momento não de campanha política aqui na TV Aparecida, mas de educação política e consciência eleitoral. Aliás, educação política que hoje é o tema do nosso programa, com o qual eu converso aqui com o professor, também com o padre Paulo. A gente estava falando um pouquinho dessa participação, né, muitas vezes, de parte da classe política nessa perpetuação, né, desse sistema das pessoas não se interessarem pela educação política. E a gente está agora prestes a um momento, como a gente costuma chamar, né, professor, a grande festa da democracia, esse grande momento mesmo do povo demonstrar quais são os seus desejos, seus anseios para os próximos 4 anos do país ou para os próximos 8 anos, no caso do voto para senador. Porém, tem uma pesquisa de 2020, professor, nas eleições municipais, que 80%, 8 em cada 10 brasileiros,
não lembravam em quem tinham votado para vereador e prefeito. Vamos lembrar que eram só 2 votos. Dessa vez, agora, na eleição federal, a gente dá ainda mais votos. Como é que a gente pode orientar e conscientizar quem está em casa a se preparar na hora do voto para garantir que essa pessoa escolha bem e, além de escolher bem, que daqui 4 anos ela lembre de quem ela votou para saber se ele foi eleito, se ele cumpriu com o que foi prometido e com o que o eleitor dele esperava, e se ele não foi eleito, o que mudou dele no discurso nesse período, né? Enfim, como é que as pessoas podem se preparar melhor para não acabar tendo esse tipo de esquecimento? Infelizmente, Guilherme, padre, essa é uma realidade muito triste, muito feia, e demonstra o valor que o próprio cidadão e a cidadã dão à política. Está claramente. Em quem votou? Não me lembro, não sei. Conhece? Não sei. Você procurou saber o plano de governo? Não, é tudo a mesma coisa. Você procurou saber a vida pregressa da pessoa? Quem é a pessoa? O que ela fez, o que ela faz? Quais são os pensamentos dela? Quais são os propósitos dela? Porque o propósito é uma coisa fugaz. Eu posso ter ideias excelentes, uma boa intenção, e depois não concretizar as minhas boas intenções. Mas conhecer minimamente o perfil da pessoa e minimamente o programa a que a pessoa se propõe a realizar, independente da agremiação política, porque programa de governo são todos um tanto quanto muito parecidos. É promoção de tudo, arrumar tudo, distribuir bastante dinheiro. Isso é voz corrente nos programas político-partidários. Então, a pessoa se inteirar um pouco mais, saber quem é efetivamente aquela que ela está dando, o que ela tem de muito importante na vida, que é o voto dela, a escolha que ela faz. Porque essa escolha vai refletir em ações do agente político que dirão diretamente a vida dela. É bem isso que acontece na vida brasileira política. Acho que é legal essa reflexão que o senhor trouxe, né, professor? Porque fico pensando, a gente usou aqui em outros momentos do programa o exemplo de como as pessoas entendem de economia, porque entendem da economia em casa, né? Sabe como é apertado Sim. aquela rotina no dia a dia. Sim. E aí eu fico pensando, você confiaria, né? Quem está em casa nos assistindo, você confiaria em qualquer pessoa o seu dinheiro na hora da compra do material escolar, por exemplo? Você confiaria na mão de qualquer pessoa o seu dinheiro para comprar o seu remédio? É mais ou menos isso, é um nível muito maior, né, padre? É um nível macro, mas é nesse sentido, né? Quer dizer, se eu não confio o meu ali de casa na mão de qualquer um, como é que eu vou confiar o de um país inteiro? Exatamente, Guilherme. Você traz uma ideia que eu sempre uso mais em eleição municipal, mas serve para as outras também. A gente deve votar em alguém em que a gente teria a mínima confiança de colocar para administrar a nossa casa em todos os sentidos. Porque a administração do que é de todos é ainda mais séria. E concordando muito com o professor, né, e aí quando o professor começou a falar, eu fiquei pensando, dica para o povo, anotar o nome de quem votou, colocar na geladeira, algum lugar, enfim. Mas nós temos alguns passos que são muito importantes, que vêm antes também. A primeira delas é que as pessoas, no lugar onde moram, a associação de moradores, na rua, etc. e tal, comece a discutir política, discutindo quais são suas reais necessidades. Como é que está o esgoto na minha rua, como é que está a escola, como é que está a segurança e políticas públicas. A partir daí, que elaborem as prioridades para aquela realidade, né, que pode se somar, seria a prioridade do meu bairro, da minha rua, da minha cidade, do meu estado, etc. e tal. E a partir daí, se construam candidaturas coletivas e populares, né? Com certeza, se eu voto numa candidatura que eu ajudei a construir o programa de governo, que eu ajudei a selecionar quem vai ocupar a vaga, eu terei muito mais chance de lembrar em quem eu votei. O que nos leva a não lembrar em quem votou é porque a gente não participa da vida política, a gente não participa da construção. A gente vota em alguém que viu na TV ou que alguém mandou dizer que é bom. Dificilmente a gente
conhece o candidato, a candidata, sobretudo nessas eleições majoritárias, né? Na eleição municipal ainda vai lá que conhece. Então é fundamental. E outro aspecto importante que eu acho em cima disso, Guilherme, professor, é da parte da igreja e também da sociedade. Nós incentivamos as pessoas que participem de partidos políticos, que lancem seus nomes como candidatos e candidatas, mas não acompanhamos essas pessoas nem no processo eleitoral e nem depois das eleições, tendo sido elas eleitas ou não. Nós precisamos incentivar o nosso povo a que coloquem seus nomes para a disputa, mas oferecermos também, até institucionalmente, um acompanhamento. As paróquias, as dioceses, as diversas instituições da Igreja Católica, somada a outras igrejas, a outras religiões, outras instituições da sociedade civil, de fato preocupadas com o bem comum, nós precisamos juntos fazer um mutirão e construir sistemas de acompanhamentos dos nossos candidatos, eleitos ou não. Por quê? O exercício da política é complexo e às vezes a pessoa chega lá e não consegue fazer o que prometeu, às vezes é cooptada e não percebe, às vezes cai em algum esquema de corrupção. Ou mais sério, a mídia contribui muito com isso, as redes sociais também, criminaliza alguém sem comprovação de que de fato a pessoa cometeu o ilícito e depois ela se sente desamparada por todos. É preciso construirmos as candidaturas populares e construirmos também os acompanhamentos. Isso é política, é democracia de verdade. Educação política que com certeza nos ajuda também a combater esse mal, esse fantasma que a gente enfrenta cada vez mais, que é a desinformação, né? Ainda mais no que diz respeito ao contexto político de um país. Professor Padre, a gente está chegando na reta final do nosso programa, ainda com o tempo das nossas considerações finais. Eu tenho brincado que em ritmo eleitoral aqui, né, lembrando um pouquinho os debates, que quem está em casa, né, assiste, ou espero que assista, né, acho que faz parte também desse processo de educação política às vésperas de uma eleição, dá para a gente deixar um minutinho para cada um trazer suas considerações finais. Professor, então, primeiramente, queria passar a palavra para o senhor que o senhor falasse, né, com base em tudo isso que a gente conversou, o que dá para esperar de um país que tenha mais educação política, mais atenção das pessoas com a educação política? Muito obrigado. Mas quero registrar os meus cumprimentos às sábias palavras do Padre Paulo, que é um professor nato, a gente percebe isso, e agradecer os ensinamentos que aqui hoje eu recebi. Ainda há tempo. A educação é um processo, como disse no início de minha fala, é um processo para a vida toda. Ainda há tempo das famílias conversarem, da igreja continuar o seu trabalho, das escolas continuarem o seu trabalho. Ainda há tempo. Temos eleições com várias escolhas aí pela frente. Não vai ser fácil. A democracia que todos almejam é muito bonita, mas ela é muito difícil, porque ela exige, como disse bem o Padre Paulo, participação, não omissão. A democracia, eu repito, é muito difícil e pior, cara, custa ao bolso do contribuinte. Isso é importante a gente ter essa atenção, né, professor? Obrigado pela sua fala e queria então passar um minutinho para o senhor também, Padre Paulo, trazer suas considerações finais e essa reflexão, né, que a gente tem falado tanto que a política não está só em Brasília não, né, está mais perto do que a gente imagina. Exatamente. Eu começo também agradecendo, Guilherme, a você, à TV Aparecida, ao professor Baixo, por podermos conversar aqui um pouquinho e dar a nossa pequena contribuição. E você disse bem, Guilherme, a política não acontece só em Brasília, como o pessoal pensa, não. Acontece em todo lugar, inclusive na omissão, né? Quem se diz apolítico está tomando uma posição política. Eu terminaria lembrando alguns pontos que o projeto Encantar a Política lembra aos eleitores cristãos e católicos. Que votem pessoas, candidatos e candidatas, alinhados com o ensino social da igreja. Que, quando exercem mandatos, estejam coerentes com as posições e orientações que a Conferência dos Bispos do Brasil tem feito.
que tenham disposição para realizar mandatos populares, participativos, né, com, de fato, representando as suas bases. E, sobretudo, valorizar candidaturas que representem setores e identidades que estão subrepresentadas, sobretudo, no parlamento, né? As mulheres, indígenas, negros, enfim, as populações periféricas. Se quisermos, de fato, fazer democracia e política, é nessa caminhada que nós vamos e creio que nós somos capazes disso. Obrigado, viu, padre, também pela fala do senhor. Espero que essas falas tão ricas, né, em experiências, em conhecimento, possa tocar o nosso telespectador, que isso te ajude a se interessar mais pelo assunto e, como a gente disse desde o começo do programa, principalmente, né, nesse primeiro momento para esse ano. A gente está às vésperas de uma eleição muito importante para o país, como todas as outras, mas em meio a um momento muito diferente, muito particular, de polarização, de disputas, de desinformação. Então, que esse tipo de conteúdo possa te ajudar a se preparar melhor e ajudar você também a espalhar essa mensagem para tantos outros à sua volta. Por isso, quero agradecer a ajuda aqui nessa conversa dos dois especialistas no tema, Padre Paulo Adolfo, sacerdote da Arquidiocese de Pouso Alegre, ele que é especializado em docência do ensino superior pela PUC Minas e formado em extensão em Fé e Política pelo Centro Nacional de Fé e Política Dom Helder Câmara, além de ser secretário executivo da entidade. Padre, seja sempre bem-vindo aqui à TV Aparecida, viu? E presencialmente participou conosco o advogado e professor Sérgio Reginaldo Baixa, ele que é pró-reitor de extensão e vice-reitor na Universidade do Vale do Paraíba, Univap. Tem pós-doutorado pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, doutorado em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica, a PUC de São Paulo, e mestrado em Direito pela mesma instituição. Professor, boa noite, viu? Até uma próxima. E lembrando a você aí de casa que se você quiser rever esse programa ou até mesmo compartilhar com sua família e amigos, é só acessar o canal da TV Aparecida no YouTube pelo link que você está vendo aí na tela. E quando fizer comentários em nossas publicações, utilize a hashtag AparecidaDebate. Na próxima terça nós vamos falar sobre o sistema eleitoral brasileiro e eu te espero. Até lá, tchau, tchau.